gravando? Boa noite. Vamos para mais um encontro aí de Kotlin em ação. A gente tinha parado no Smartcasts, ele faz parte ali do capítulo 2 do livro, né? E a gente estava vendo um algoritmo aqui que... Aqui. Era uma construção de uma função para avaliar expressões aritméticas simples, que seria a soma de dois números, né? E a gente tinha aqui uma interface ESP. E a gente poderia ter duas classes aqui que implementam essa expressão. Aqui 2 pontos, ESP, quer dizer que eu estou implementando essa interface aqui. Então, nessa expressão eu posso ter um número ou uma soma. Então, ele tinha aqui até colocado uma imagem, né? Que assim, essa expressão ela recebe um número ou uma soma. O número ele retorna um valor, só que a soma recebe dois parâmetros, que é o left e o right, que seria a soma de dois elementos. E esse left e right também é um ESP, que pode ser um número ou uma soma. Então a gente acaba caindo num algoritmo recursivo, né? E aí a gente começa a ter essas árvores aqui, né? Até que ele está representando uma expressão onde ele vai somar 1 mais 2, que é uma soma, e ainda vai somar com 4, né? Então seria essa representação aqui. E não sei se alguém chegou a dar uma olhadinha no código ou não, que eu não estava conseguindo explicar muito bem, né? O algoritmo, mas assim... Aqui seria a função mais simples que ele fez, né? Similar ao código Java. E depois ele vai refatorando esse código para ele ficar cada vez mais ali no estilo Kotlin, né? Mas a intenção é que a gente entendesse essa função aqui para depois ver essa parte, né, de Smartcast. E aí o que eu pensei foi em executar essa função da forma mais simples, né? Um passo a passo aqui, só para vocês verem, né? Então, tenho aqui o eval, que é a minha função. Ele recebe um parâmetro do tipo ESP, que pode ser um número ou uma soma. A forma mais simples seria eu receber um número aqui. E só para a gente debugar aqui, ver se vocês pegam aí o que está acontecendo. Então, vou chamar aqui o eval. O eval recebeu um número, né, um num, que tem o valor 1. Então, ele vai passar aqui, E é um num. E aí, ele faz esse cast aqui, dentro do Kotlin, né? Ele fala que E é do tipo num, então esse aqui seria um cast. E aí, ele vai retornar o n.value, que é o que ele retorna aqui na classe, né? Nessa classe num, ele define essa propriedade value, e aí ele está simplesmente retornando esse value, que é o número que a gente passou. Então a gente... Tá, Cris. Pode falar, Jaque. A função de cima ele quer que retorne um valor, certo? Somente o valor. A função qual? Isso, o num ele sempre retorna o valor. É que o ESP que ele vai receber aqui na função pode ser um número ou pode ser uma soma. Entendi. Tá? Então eu executei agora passando um número. Ele simplesmente vai retornar o valor. E se ele recebe a soma com os dois termos, ele faz o quê? Então, se for uma soma... Entendi. Sim, se for um número, só que ele vai fazer eval. Então, mas só que ele vai fazer um eval do left e um eval do right. Então vai fazer, vai voltar... se os dois termos são números também. Então, na verdade, você está fazendo uma confirmação de que eles são números. Se for número, retorna o valor e aí vai somar, né? Só que ele poderia ser uma soma. E se for uma soma,
Aí ele cai nisso daqui, né? Chama de novo a função eval até encontrar um número, né? Ela é uma função recursiva, que nem você Uhum, tinha falado. isso. Isso aí. Nesse formato mais simples. É que Pode eu falar. fiquei, tipo, nessa questão, nessa linha 22 e 23, eu Uhum. poderia deixar ela um pouco mais simplificada, tipo, já dá um Sim. return pro próprio return n, sabe? Eu não preciso que você colocou n igual a e, é isso? E. Isso. N igual a E as num. É que você está criando ele. Então, se você É já, como ó, se fosse a um função. cast. Não, eu entendi. É porque, ó, na Uhum. linha 18, você já tá falando que ele vai retornar o inteiro. Uhum. Então, Então, mas você já poderia. tá. Tá, Pode entendi, falar. entendi. Entendi. Poderia Eu retornar. poderia, tipo, já dar um return n, porque você já tá Uhum. validando se é um número. Você não Uhum. precisa atribuir a uma variável aqui. Você já retorna o n. E nem precisa colocar esse value na frente. Porque você já É, validou que ele é um número. Acho então, que é que isso é coisa do Java, né? na verdade, ele vai fazendo esse código em etapas até Uhum. chegar num ponto que ele simplifica bem o código. Então, no primeiro momento, ele está fazendo como se fosse Java. Ah, tem que ter um cast. Não, Entendeu? eu entendi. É que eu pensei que esse daqui já seria a parte final, que teria começado antes. Mas Ixi, eu ó, tava tem um pensando que monte a aqui. nossa ideia seria, tipo, ir na simplificação. Porque acaba sendo Aham. redundante, né? Tipo, eu Aham. tô nessa linha 22, eu tô associando, utilizando mais memória do que necessário. Tipo, Sim, eu sim, tô usando mais recursos. Mas é isso. Era só. com certeza. Mas deu para entender a ideia aqui do algoritmo? Sim, Vocês sim. têm dúvida? Porque estava difícil de explicar esse algoritmo aqui na última sessão. Toca a ficha. Pegaram aí? Tá aqui, retorna o valor e ele simplesmente vai imprimir um. Aqui. Aí se eu pegar e fizer o sum aqui, aqui eu vou fazer um eval que vai receber uma soma, né, de dois números. Aqui eu estou escrevendo simplesmente uma expressão, 1 mais 2. Só que ele está executando essa funçãozinha eval, né? E recebe uma soma, e a soma recebe um número. Dois números, né? Um é o left, que é o 1, e o outro aqui é o right, que é o 2. Tá? E aí, debugando aqui. Então, como ele está recebendo uma soma, vai cair. Ops. Não caiu lá. Ah, sim. Eu não comentei o de cima. Então, ele recebeu uma soma. Aí ele tem o edge left aqui, que é o número 1. Tem o edge right, que é o número 2. Ele vai fazer o eval para cada um desses números, né? Então chamou de novo aqui a função. Aí ele vai avaliar que é um número e vai retornar o valor. No caso aqui vai ser o 1. Ah, é difícil. 1. Aí ele vai fazer o eval pro right. Vai cair aqui que é um número. E vai retornar o 2. E aí sim, depois ele vai fazer a soma de 1 mais 2 e retornar aqui, que é 3. Beleza? Aí o que acontece? Ele começa a simplificar o processo. Ou não é nesse aqui ainda? Peraí. Vou pular esse aqui. Que esse aqui é só a soma com mais números, né? Aqui um eval mais simplificado. Então o que acontece? Quando ele fala esse is, é um smartcast que ele chama.
Quando você faz isNum, ele já sabe que esse e é uma expressão do tipo num. E aí você já consegue fazer aqui um e ponto e ele já traz o value. Porque lembra que o num ele tem uma propriedade chamada value. Se fosse uma soma, eu teria left e right. Então, a partir do momento que eu falo e isNum, ele sabe que a propriedade que tem que mostrar aqui é value. E aqui no isSum, ele sabe que eu vou ter um left e um right. Né? Se eu jogar aqui o ponto, aparece o left e o right. Então, é isso que ele chama de SmartCast. Né? Quando você faz o is, ele já sabe quais propriedades você tem nesse objeto. Então, aqui ele já consegue simplificar mais essa função. Você não tem nenhum cast aqui explícito, que nem tinha aqui em cima, né? Aqui ele também está usando esse expression body, né? Que ele põe um igual aqui, tira chaves e joga um igual e já escreve direto aqui o if. Então vai simplificando bem mais o código, né? E é a mesma função. Só que tirou aqui o cast. Aqui eu não preciso do return, porque como eu estou usando aqui esse expression body com igual, não preciso nem jogar o return aqui. Se ele entrar nesse if, já vai retornar esse valor. Se ele entrar nesse outro, vai retornar o valor da soma. E aí, executando aqui. Aqui ele já fez 1 mais 2 mais 4. Né? Já retorna o 7. Deu pra pegar aí, gente? Tranquilo. cadê? Tá evoluindo, tá saindo da programação com a cabeça do Java. Tá quase. Isso aí? Aí aqui também a mesma função. Só que aí ele já arrancou as chaves, né? Porque como eu estou retornando aqui só um valor, né? Então eu posso fazer if e isNum retorna o valor, evalue. Else if, se e é uma soma, aí retorna aqui a soma dos parâmetros left e right. Né? Então já caiu mais uma coisinha aqui. E aqui ele fez uma função usando o when, né? Também dá para usar o when. Então, que nem a gente tinha visto, você coloca o when, aí aqui a expressão, aí tem as chaves do when, e aí você coloca isNum, o operador arrow, e aí retorna o valor. Pode jogar aqui isSum, operador arrow, e aí faz a soma. Ou se não, joga uma exceção, né? E aí tem aquela pegadinha, né? Tipo, se eu tirar o else aqui, não vai dar erro no when, né? Que tinha aquela questão de ser exaustivo, né? Eu tenho que cobrir todas as possibilidades do when. Então, tipo, eu verifiquei se é num, se é soma, mas e se vier outra coisa, né? Então tem que ter o else aqui para cobrir todas as possibilidades e tirar o errinho aqui do compilador. E no último aqui, ele fez um when com blocos, porque caso eu precise executar mais uma instrução aqui dentro, aí eu tenho que pôr uma chave, né? E vou ter mais de uma linha de código por esqueci o nome disso que ele fala lá, branch, enfim. Ele vai ter mais de uma linha de código, então tenho que pôr entre chaves, mas ele vai estar retornando esse valor aqui. Não preciso jogar return, né? Porque aqui eu estou usando igual, mas eu tenho que, na última linha, passar o valor que tem que retornar, se a opção for um número. E aqui ele jogou no soma, né? Ele atribuiu para duas variáveis, né? O resultado das funções. E aí depois ele faz a soma do left mais right. E aqui está só imprimindo, né? Então executando esses
carinhas aqui. No final ele, deixa eu ver, esse aqui tava usando esse Eval Simpler 2. Agora já ficou meio confuso, que eu nem sei o print de qual deles é aqui, mas o mais bonitinho é esse último, né, que ele imprime a soma, aí coloca o valor de left, valor de right, põe o igual e imprime bonitinho. Aqui usando aquele template, né, que a gente coloca aqui print LN, coloca um texto e com dólar a gente referencia aqui as variáveis. E aí ele concatena no texto os valores, né, das variáveis. Vocês têm dúvida aqui nesses exemplos? Esse aí é bem melhor, esse último, né? Ali com ele. Muito. Esse aqui ficou mais verboso porque ele queria imprimir as coisas, né? E esse aqui era mais executando a operação. É que ele só que ele botou impressão ali dentro. Mas tá tranquilo. Mais direto. Beleza. Isso aí que a gente fala, assim, algumas coisas que foram abstraindo essas linhas que foram... Tem a ver com a questão de programação funcional? Eu acho que... Ou não tem nada a ver, ou... Não, é só para simplificação da linguagem mesmo, entendeu? Eu não tenho muita relação com isso. É porque a forma da escrita realmente é mais enxuta. Isso aqui lembra, né? Esse operador aqui do arrow, né? Tipo, quando você cria função. Tem no Java, que é o Lambda, né? É mais do Lambda, Também. Tranquilo, beleza. Toca a ficha. Aí, partindo pro... tem até esse exemplo aqui no Java. Assim, ficou uma coisa... Tipo, criei a interface, criei aqui a classe num, né? Criei aqui o get. Não, get não, construtor. Então, assim, várias classes, né? Aí aqui a função... Aqui tem o cast, né? Para eu poder colocar um ponto velo e aqui fiz um cast. Para eu poder colocar aqui um ponto left, aí fiz um cast para sum, né? Então, assim, bem mais trabalhoso. Mas funciona também. Mas para comparar, né? E aí trouxe aqui o resultado. É inevitável, né? Okay. Eu acho que ele usa estratégia, o livro já começa falando do Java porque, né? Pra gente entender porque, da onde veio, né, a origem, a gente entender a mudança, né? Do meio que do paradigma mesmo, né? De programação. A gente entender o que era antes e começar a pensar da forma nova. Bem isso. Bem É difícil, viu? Eu sofro. Bom, passando agora para o while, falando de loops, né? A gente também tem o while aqui no Kotlin, né? A sintaxe dele é igual, né? Tem o while, aqui a condição e aqui eu tenho o corpo. Vai ser executado dentro desse while. E ele vai executar esse loop enquanto a condição for verdadeira. Então, só executando aqui. Não, vamos ver os outros. Então eu tenho o while. Então vai verificar se o i é menor que quantidade. Ele entra aqui e imprime o valor do i. E aí ele vai incrementando esse contador até chegar no valor da quantidade e sair fora do loop, né? E a gente também tem o do while.
Aí a sintaxe é do, aí vem aqui o corpo da função e depois vem o while. Quer dizer, aqui eu sempre vou entrar uma vez nesse loop, né? Para depois ser verificada a condição. Então, no mínimo uma vez ele entra aqui. Para depois checar se a condição é válida ou não e continuar aqui dentro. Mas também é o mesmo esquema, né? Vou entrar aqui dentro, fazer o loopzinho, verificando a condição. E aí, executando. Aqui era um while com a quantidade 5. E aí ele imprimiu do 1 até o 4, né? Porque ele verifica que quantidade CI é menor que a quantidade. Né? Quando o I vira 5, ele não entra aqui dentro, né? Não é menor ou igual. E aqui no while também roda da mesma forma. A única diferença é que se eu executo esses loops aí com a quantidade 1, da primeira forma ele nem entra no loop, né? Porque se eu falar aqui que a quantidade é 1, 1 é menor que 1, não é. Então não entra no loop. E no segundo ele vai entrar pelo menos uma vez. Então ele chega a imprimir a mensagem aqui, o valor de I, e depois ele vê que 1 é menor que 1 e já sai fora. Né? Então aqui ele chega a imprimir aqui o valor de I uma vez. E o que muda aqui no Kotlin é que a gente pode ter loops encadeados com label. Então dentro do loop a gente podia ter aquelas instruções de break, continue, né? E eu posso usar essas labels também. Então, quando eu tenho break e o continue sem label, aí ele executa essas instruções no loop que estiver mais próximo, né? Então, por exemplo, eu tenho um loop aqui que é o outer condition e tem um outro loop que é o inner condition. Então, quando eu faço break aqui, ele vai sair desse loop que está mais próximo. Ou se eu executo o continue, ele sai aqui do loop e vai para a próxima, como se incrementasse, voltasse aqui para o início do loop, né? E eu poderia fazer break outer, @outer. Nesse caso, ele vai fazer o break, mas referente a esse loop aqui de fora. Né? Então ele vai sair fora desse loop aqui. Apesar de eu estar dentro desse aqui do inner condition, ele vai sair fora desse loop aqui. E a mesma coisa aqui do continue. Eu estou no loop mais interno, só que eu estou pedindo para ele fazer um continue no outer. Então ele volta para o início desse aqui. E assim, eu fiz um testezinho aqui, ficou meio complexo. Mas era mais para demonstrar que funciona mesmo dessa forma, né? Eu tive que colocar aqui uns contadores para não entrar num loop infinito. Que acaba caindo num loop infinito, dependendo do que você executar. Mas foi mais uma brincadeirinha para ver, assim, né? Ah, entrou no loop de fora, que é o outer. Entrou no loop de dentro, o inner. E aí acompanhando aqui no código, né? Então entrou nesse loop, entrou nesse outro loop. Aí eu mandei um true aqui, que era para fazer um break, né? Então, pus aqui um should exit inner. Cadê? Nossa, já tô até perdida aqui. Isso, aqui. Passou nessa linha, aí fez um break. O break vai sair desse loop aqui. E aí quando ele sai desse loop, ele imprime final do while outer condition. Né? Então é mais para demonstrar essas tagzinhas aqui, né? Que o break vai cair fora desse loop de fora. E o continue vai vir aqui para o início desse loop de fora. Deu para entender aí, meninas?
No Java acho que não tinha, né? Nada semelhante. Pelo menos não lembro. Eu também Já não me no C++ lembro. melhor. E Já no C++ É. melhor. eu tô assim também, Jô. É, já não. Eu não usei esse Alter também, não. Novidade. Também nunca usei, não. Na verdade, porque a gente Ah, eu acabou vi. usando o loop, né? Enfim. Exatamente. Nem looping eu uso, né? No É. máximo eu uso um for each e o if, então. Filtra um negócio assim. É. Mas é bom Nem saber lembro. o while, né? É. É que é aquela, nem É. sei usar mais o while, na verdade. Nem lembrava do while. É. Nossa, velho, muito Aí, tempo. revivendo. Ah, mas é legal saber que existe, né? Bom, aí pra frente ele vai falar de range. Range são intervalos entre dois valores, né? Normalmente números. Então eu vou ter aqui um valor inicial, que é esse daqui, um operador que é ponto ponto e um valor final, tá? Então aqui você tem 1 ponto ponto 10. Aí no IntelliJ ele coloca esse menor igual, né? Mas é do IntelliJ isso aqui, né? A gente não escreve isso. Então, range são intervalos fechados e inclusivos, né? Tipo, o 1 vai entrar e o 10 também vai entrar, vai fazer parte do range. E aqui é um exemplo simplesinho, né? Ele criou aqui uma variável com esse intervalo de 1 a 10. E aí ele vai imprimir. É que quando eu imprimo esse range, que é essa variável, ele imprime esse 1.10. Só que eu posso fazer nele um for each, como se fosse uma coleção, né? E aí eu imprimo cada elemento desse range. Eu faço um print aqui, print each, e ele vai imprimir cada um desses elementos. E aí, deixa eu ver. Ele também falou aqui fez uma brincadeirinha com esse fizzbuzz aqui. Ele criou uma função que vai receber um número inteiro. Se ele for divisível por 15, ele imprime fizzbuzz. Se for divisível por 3 fizz, por 5 buzz. Senão ele imprime só o valor. E aí ele brinca com esse range, né? Então ele faz um range aqui de i no intervalo de 1 a 30. E aí ele começa a imprimir os valores dessa função. E também é possível fazer um range decrescente, né? A gente começa aqui em 30, faz um down to 1. E também dá para pular, você fazer um step de 2. Então ele vai de 2 em 2. Então aqui é o range crescente. Então ele vai imprimindo os números, aí divisível por 3 imprime o fizz, divisível por 5 imprime o buzz, né? E aí ele vai imprimindo um a um. E aqui o range decrescente. Começou com 30, imprimindo o fizzbuzz, e depois ele vai pulando aqui de 2 em 2 e também vai imprimindo os valores. Também, assim, nunca vi em nenhum sistema o range, mas bom saber que existe. Tem dúvidas aí? Aí aqui muda um pouquinho, né? É um for e tem aqui o operador in, né? Aqui em cima não tinha, era um for each. Aqui é como se ele tivesse vendo cada item, né? Desse range também. Elemento que está dentro do range. O range é isso.
Temos aqui agora o iterações dentro do Kotlin, né? Então aqui é uma iteração que ele vai fazendo uma lista de strings. Aqui é a criação de uma lista, né? Para criar a lista com valores fixos, né? Eu faço um list off e jogo aqui dentro os valores. Mais para frente, acho que ele vai entrar no detalhe de falar do listas mutáveis, objetos mutáveis, né? Mas aqui ele estava criando uma lista simples com valores fixos, né? Então criou essa coleção de cores e fez um for aqui. Então for color in collection, e aí ele vai imprimindo essas cores. Então uma lista simplesinha. Vou jogar aqui. Esse que ele já coloca. Aí aqui já imprime as cores com esse for aqui, for color in, e aí coleção. No Java a gente tem aqui o list.off, aí a gente cria uma lista aqui com os valores das cores, só que a gente faz, pelo menos eu costumava fazer um for string de color, colors. E aí também vai imprimir essa lista de cores. Então aqui é a lista simples. Aqui ele está criando um map. Um map. Aqui ele criou como mutable, porque eu vou adicionar esses valores, né? Então a chave vai ser um char e o valor vai ser uma string nesse map. Aqui ele está usando range, né? Então para um char que existe dentro desse range aqui de A até F, eu vou pegar e obter o valor binário, eu vou converter o ASCII para binário de cada uma dessas letras. Aí eu vou jogar aqui numa variável binary, e aí eu vou jogar esse valor dentro do map. Então, como se eu estivesse fazendo a inclusão aqui de um valor no map, né? Só que ao invés de eu fazer o put, que nem eu faço no Java, eu pego o mapa, a chave e só coloco um igual valor. Então a forma de incluir aqui os valores é diferente no map. E aí ele vai popular aqui o map de A a F com os valores binários. É só igual, né? E lá no Java tem que dar um add, o que é, né? Tem um método. Aqui no Java ADD. Aqui, ó. Um put. É um put. Isso. Vocês estão vendo lá no Java, né? No Java é o put, você passa a chave e valor. Isso. Tá. É meio parecido, né? Mas mais simples, né? Simplificado. A grande vantagem é não precisar, bota tudo no val ali, ou var. Eu acho que isso já ajuda bastante. Não ficar pensando. Você diz... tipo aqui eu não defini o tipo do dado. Isso. Tipo, jogo na variável, né? Ele sabe, assim, a gente fica às vezes, né, em que coleção eu vou usar pra tal coisa, né? Que variável, porque tem que ser decidido antes, né? Aí no Kotlin é um pouco mais tranquilo, se tu quer manipular, ele vai... A não ser que tu queira especificar, né, que nem... Mas pra variável simples, assim, né, mais primitiva...
É que aqui a gente definiu que era uma string, né? Deixa eu até ver se ele. Se eu jogar um integer Mas aqui. aí depois ele faz, né? Ele vai checar, ó. Ó, Diferença. você tá jogando um binary aqui que não é integer. Uhum. Type mismatch. Mesmo eu não definindo aqui que o binary é uma string, né? Tem aquela inferência que ele faz, né? Pelo contexto, já Se você sabe. colocar o mouse ali no binary, ele vai mostrar o tipo. Lá em, Isso. ele vai dizer que é. Ele fala. Do lado do Val, acho que ele mostra também. Sim. Deixa Ah, eu ver se eu mudar aqui. Vou mudar os dois. Também. Ele tá validando o tipo da chave e o tipo do valor. Que bom, né? E ali no. Acho que no 20 também, né? Se passar o mouse ali no. Acho que ele mostra qual que é o tipo. Ele põe como string. Eu sempre tenho uma dificuldade. Às vezes eu vejo funções e eu não sei o que retorna. Eu fico nessa. Passando É, funções aqui. então, porque não tem o tipo explícito, né? Geralmente eu coloco, eu não deixo assim, não. Porque depois eu mesmo me confundo. É. Eu já fiz umas funções É. e não coloquei o tipo do retorno, deixei só o igual ali. Que era Uhum, a expressão lá. Depois eu fiquei, o que é esse retorno? Aí eu fui lá uhum. onde eu tava chamando pra ver o que estava retornando. Eu falei, não, vou colocar o tipo agora de tudo. Então, mas é o jeito Kotlin de escrever, né? O pessoal nem coloca o que retorna. Mas aí você tem que colocar chaves, colocar return, não tem? Se você Não, quiser pôr o tipo. não, você Não? põe dois pontos, o tipo e igual. Igual Uhum. acho que tinha Ah, uma função tá. que tava desse jeito. Peraí, acho que era aqui. Isso, igual essa daí. Ah, tá. Dois pontos, o Pra você tipo tirar igual. os dois pontos, dá pra tirar os dois pontos limite daí. Mas eu me perco. Aí agora que ele já Hum, foi. e ele deu erro aqui. Bom, Recursive problem. talvez por causa dessa questão do recursivo, mas ele não deu erro no de É. cima. Aí dá pra. Tem coisa que dá pra deixar sem. Mas aí eu deixei Uhum, sem, me confundi. Aí eu falei, agora eu coloco. entendi. Então. Quando eu pego o código, normalmente tá 100. Aí eu olho e fico, ai meu Deus, que retorno. Bom, mas aqui ele tá checando bonitinho. Porque a gente definiu aqui em cima, né? Os tipos. Então aqui ele está incluindo os itens no map, né? E depois ele faz um for dentro desse map. E aí o for é bem diferente assim do Java. Aqui eu estou colocando chave e valor, né? Ele permite aqui que eu coloque no formato key value. E aí entra num item lá que é destructuring, acho que ele vai falar mais pra frente, né? Que ele consegue saber que esse binary wraps aqui tem letter e binary que são chave e valor, né? Um objeto do tipo chave e valor. Aí ele intera ali sobre a chave. Isso. Ele vai interar sobre esse conjuntinho aqui e vai imprimir bonitinho a chave e o valor, né? No Java, você tem que fazer aqui um map, entry, e aí falar que é caractere, string. E aí aqui terá no binary wraps.entre7. Então, Eu assim. acho que eu vou tirar o Java lá do meu LinkedIn, porque eu não sei mais nada. É,
Aí eu pedi ajudinha da. Eu pedi ajuda da IA pra escrever. Eu não ia lembrar isso aqui. Eu não sei nem se vocês viram, Gia. Vocês estão vendo isso aqui no cursinho do Java? A gente viu Maps. É. Uhum. O Maps genérico, Maps com coleção, usando Lambda. É mais lembrado disso É aqui. mais chatinho, hein? Uhum. É, comparando. E não esse com- tem fazer de cabeça, porque não usa sempre, né? Direto. Então, Uhum. o negócio é entender o conceito, como é que funciona aí. E a IA vai ajudando. Mas entender é o mais importante, né? Uhum. Sim. Mas bem diferente, né? E aqui a lista de números. Ah, tá. Aqui é uma lista de números e aqui ele usa um método da lista que é o if index. Essa lista with index, ela retorna o índice da lista e mais o elemento que você incluiu na lista. Então ele consegue fazer uma iteração aqui nesse objeto e ir imprimindo o número e mais o elemento. E eu não rodei nada, né? Mas enfim, vou executar. Ai, tá tudo comentado. Esse with index deve ser coisa só do Kotlin, né? Acredito que sim, viu? Tem métodos, tem coisas que só que tem vantagem, né? Das interfaces. Uhum. Ai, eu tinha visto alguma coisa aqui dentro. Agora eu não lembro de que era. Mas enfim, entrando aqui no help, aqui, index to value. Aí ele fala, né, vai ter um índice e vai ter o valor, né? Por isso que ele consegue retornar o índice e o valor aqui nesse with index. Uhum. Já fizeram pra facilitar mesmo a nossa vida. É. Que Bom, bonzinho. nunca vi usarem, mas aí. Então aqui era aquele mapa de caracteres, né? Ele foi incluindo aqui como chave a letra e o valor em binário. A única coisa que estava melhor no Java, acho que era essa conversão aqui para binário. Aqui tem para converter a letra para binário, a gente tem um integer to binary string. Então é mais facinho. Que no Kotlin tem que fazer esse char code to string, radix, enfim. Mais chatinho aqui. Ah, que interessante. Tá em outra. Em outro. Char code. Tem que fazer um cálculo ali. Não. Fazer um cálculo. É através do string que faz. Do método do string. Engraçado. Nem sei explicar. É engraçado isso. Mas. Enfim, ele recebe esse radix. Bom, não entrei em detalhes aqui. Só seguir. Então aqui imprime bonitinho, né? E aqui lista de números, era esse lista que imprimiu o index e mais o elemento, né? Aí ele imprime aqui bonitinho. Daqui seria a parte de iteração. E tem também aqui ele vai falar um pouquinho mais vai dar mais exemplos desse operador in, né? Então aqui ele tem uma funçãozinha isLetter
Aqui ele não pôs o tipo de retorno, né? Mas vai ser um booleano. Deixa eu ver se eu puser assim, ele fala que retorna um booleano? Não fala, né? Se passar no nome da função. E apareceu aqui. Apareceu? Não. Ah, aqui Aí. apareceu. Verdade. Nossa. Eu que não tô sabendo usar o negócio. Mas enfim. A função aqui isLetter vai receber um char. E aí ele vai verificar se esse C está dentro desse range. E esse range são os caracteres de A até Z ou poderia ser A até Z em maiúsculo, né? Então ele faz aqui um ou C em A até Z maiúsculo. Verificar se é uma letra. Aqui está verificando se não é dígito. Se não é dígito, você pode usar um exclamação na frente do in. Então, assim, se o C não estiver nesse range de 0 a 9, né? Então ele vai falar que não é um dígito. Que mais? Aqui ele está usando o when, né? E com when a gente também pode usar o in. Assim como no outro a gente usava o is, aqui eu posso usar o in. Então vou ver se o C está dentro desse intervalo aqui. E vou imprimir essa mensagem de isDigit. Também posso combinar múltiplos ranges dentro aqui da condição do when. Então tem uma vírgula aqui separando, né? Para ver se está entre A e Z minúsculo, A e Z maiúsculo. E tenho que jogar o else, né? Se não for nenhum desses, vai cair aqui no else. E o que ele fala também? Que range não é restrito a caractere. Ele pode ser usado com qualquer classe que implementa comparable. Então, ele consegue, tipo, ele está verificando se Kotlin está dentro de Java e Scala. Um negócio meio estranho, né? Mas na verdade a classe string ela tem um comparable que é para ver a ordem alfabética, né? Então o que ele está fazendo aqui é verificando se o Kotlin vem depois de Java, o K vem depois de J e se vem antes de S. Né? E por isso que ele vai falar que o Kotlin está dentro. Né? Vai falar que Kotlin está entre Java e Scala. Oi? Não entendi, Jus. Exemplos aleatórios, né? Então, mas é justamente para explicar, né? Que se eu tiver um comparable, eu posso ter um range, né? Acho que a gente viu até lá no Java efetivo essa parte aí de comparable, de criar, né? E implementar, né? Comparable. E é interessante, né? É. Não tem nenhum exemplo assim que eu lembre onde aplicar, mas é possível. Eu acho que eu já usei esse link pra alguma coisa, eu não lembro. Acho que era com Uhum. lista. Sim. Algum número dentro da lista, assim, aí eu usei esse link. Mas Ele de outra forma, assim, mas eu acho que... aqui ele tá usando com coleções, né? Tá dentro do for aqui, mas tá verificando dentro de uma coleção de map, né? Então dá para usar. coisa assim. A gente fica fazendo API, aí não usa essas coisas. Esquece do resto, né? É que eu tinha para hoje, meninas. Vou subir lá no repo. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só baixar. E se tiverem dúvidas foi aí, show. pode. Foi show, a gente foi até operadores, né? Eu tava vendo aqui. Por enquanto tá igual o livro aqui, ó, a versão 17. Não vi muita diferença não. Na verdade não vi nenhuma aqui.
Eu acho que ele tem convertido, né, mal nesse 2017. Nessa versão do livro não, só na segunda versão. É. Mas também seria um pouco mais pra frente. Então tá tudo bem, eu acho que quando. Vai ser agora, né? Que vai ter. Uhum. Já usei, porque a pessoa colocou no projeto, aí eu usei, né? Faz bastante tempo que eu não vejo, hein? A gente foi até essa é a página 73. Qual é a página do PDF? Aqui no meu veio até 73 do livro. Você tá olhando o de 2017? Isso. É o exemplo do com os mapas, né? Aquele ali que ela fez do Java, tá na escala. Estão iguais na versão. Nessas duas versões, essa parte? Tem os mesmos exemplos? Vocês chegaram a comparar? Até agora sim, é o que eu tô vendo aqui, sim. Esse do Java? Uhum. Não, das É. funções do livro, o V1 e V2. Algumas coisas ali daquele exemplo que a gente estava vendo, das funções recursivas, ali pelo menos apresentou, tinha uma explicação ali da função que não tinha. Um fluxogramazinho assim, né? Não tinha na primeira versão, pelo menos aqui no versão que eu tenho, que é de 2017. Ah, que legal. Se tu perceber, se tu quiser mandar ali no grupo pra gente. Aí então, eu comprei na Toca Livros. É tipo um e-book, eu tenho que entrar no site deles pra acessar. Aí eu até tentei baixar, porque eu queria colocar no Kindle, mas eu não acho o arquivo dentro do código fonte, sabe? Pra eu conseguir. Não, só o trechinho. Se tu tá lendo, tira foto. Tira fotinho, print. Não, que eu tinha comentado no grupo que eu também tava procurando, né? Aham. Versão digital, mas eu não encontrei. Beleza, é isso, né, meninas? Foi show. A gente continua. Muito bom, Cris. Obrigada. Legal. É isso, eu que agradeço, meninas. Boa noite. Até a Boa noite próxima, pra semana que todas. vem. Não, pessoal, obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.